em nome de Jesus. Nós hoje preparamos uma surpresa, né? Eu disse que era o mês que nós estamos tratando de família, e hoje uma noite em que nós vamos trazer palavras não só para as famílias, mas para cada área da nossa vida que precisa de uma intervenção divina, mas nós vamos ter um movimento um pouquinho diferente aqui. Logo, logo você vai perceber. Para isso, eu queria que você cresce no que diz Hebreus 4, 1 a 3, se atentasse a esta palavra e, a partir de agora, segurasse, retivesse a palavra de Deus no seu coração, para que no bom tesouro você tenha sempre esta palavra, que na hora oportuna você vai sacar com sabedoria e vai aplicar a alguma situação, e Deus vai honrar a sua palavra, porque ela não volta vazia. Diz Hebreus 4, 1 a 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, há um descanso, e há uma promessa para nós entrarmos no descanso. Esse descanso não é a morte, viu? Só vou descansar quando morrer. Não. Há uma promessa para você ter descanso nesta vida, enquanto você está aqui. Você viver em paz neste descanso. Mas, o apóstolo Paulo escrevendo aos judeus convertidos, disse, nós tememos que, apesar de termos a promessa de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque às vezes nós dizemos assim, por que alguns crentes não descansam? Estão sempre afoitos, estão sempre estressados, estão sempre correndo, estão sempre desesperados, estão sempre agregados a alguma crise, alguma situação, estão sempre aquela coisa, aquela ansiedade, aquele desespero. Paulo diz, olha, nós tememos isso mesmo, tem a promessa de entrar num descanso. Por que alguns não entram neste descanso? E ele diz, volta um pouquinho, ele diz, pode parecer, que algum de vós tenha falhado. Então, eu quero só hoje falar qual é esta falha que acontece na vida do cristão, que não lhe deixa entrar nesse descanso. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das provações, apesar do mundo que jaz no maligno e que nos acarreta muitas vezes aflições, por quê que alguns não descansam, não têm paz? Nós temos que ter paz. O Senhor disse, a minha paz vos dou. Ele deixou a sua paz, deixo-vos a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo. E a paz de Cristo nos faz descansar, amados. Nos faz passar pelas aflições e com segurança, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós confiamos naquele que é o Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo então está dizendo, olha, por que se falha? Por que não se vê a promessa do descanso manifestada em nossa vida? Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, as promessas, como se deu com eles. Que eles? Os judeus. Aqui está se referindo aos nossos irmãos judeus. Eles também ouviram as promessas. As mesmas promessas que Deus tem falado ao nosso coração. Mas, a palavra que ouviram, é a mesma que você ouve deste altar. A palavra que ouviram não lhes aproveitou. Quer dizer que a palavra pode não ter proveito na vida de alguns cristãos? Pode. Infelizmente pode. A pessoa pode gastar um tempão no culto e não aproveitar nada. Pode perder aqui 50 minutos, 1 hora de palavra, meia hora, não aproveitou, quer dizer, não serviu para nada. Meu Deus, isso pode acontecer, bispa. Pode. Aconteceu com os judeus. Não aproveitou todas aquelas promessas que eles ouviram, não aproveitou para nada. Por quê? Visto não ter sido acompanhada a palavra que eles ouviram, pela fé naqueles que a ouviram. Então veja, o que é que impede a promessa de descansar em Cristo de se manifestar? Ouvir e não misturar fé à palavra. Você pode vir a quantos cultos você quiser. Você pode vir a quantas noites de oração você quiser. Se você não misturar fé à palavra de Deus, não vai ter proveito nenhum. Nenhum culto, nenhuma noite de oração e confissão. Porque a nossa vida neste pacto só funciona de um jeito. O justo viverá por fé.
Então, se não for por fé, fé em quê? Na palavra. Na palavra de Cristo. Se nós não misturarmos fé à palavra, você vai ser, como nós brincamos, né, com muitos crentes na obra de Deus, um esquenta-banco. Você vai ser um blá, 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 que Jesus falou tantas vezes. Não seja como aqueles que pensam que pelo muito falar, repetir, vãs repetições vão ser ouvidos por Deus. Porque não é pelo muito falar, é pela fé misturada à palavra. E aí quando a tua boca fala, pouco ou muito, mas se é com fé, então você tem a manifestação das promessas. E de uma em especial que eu estou falando hoje, de entrar no descanso de Deus, de sossegar, de crer que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não é capaz de fazer. Amém? Então, a nossa igreja é uma igreja de conhecimento, de estudo da palavra, porque você pode ter, quem sabe, muitas manifestações do Espírito Santo. Mas se você não conhecer a palavra, você vai se manter num estado de infantilidade espiritual. Você sabe que fica criança em termos espirituais. Agora, se você misturar a palavra com o conhecimento que é grande, que você recebe neste ministério, então se você misturar fé a esta palavra, você vê a glória de Deus e você passa por tudo num certo descanso. Você está entendendo o que é este descanso? É agindo naturalmente, mas é com confiança, é sossegado, é no repouso do Senhor, sabendo que tudo está cooperando para o seu bem. Amém? Então, quando as promessas de Deus se tornam vivas na nossa vida, porque a fé está misturada à palavra, quando as promessas de Deus se tornam vivas dentro de mim, porque eu estou crendo em cada palavra que Deus está fazendo chegar à minha vida, não apenas a minha boca vai falando, não é? Os meus pensamentos vão sendo gerados, baseados nesta palavra misturada com fé. A minha boca vai aos poucos falando aquilo que está conscientizado, né, na minha mente, aquilo que está no meu coração. E aí, amados, quando eu me der conta, eu vou ver a obra tal que eu abri o culto hoje dizendo, acontecendo realmente nas nossas vidas. Porque o Senhor disse, olha, farei obra tal, que se você fosse contar, não iam acreditar. Ou que se alguém contasse para você e você não soubesse que realmente você está esperando isso de Deus e que Deus é capaz de fazer, você não acreditaria. Quando que essa obra tal se manifesta na nossa vida? Quando misturamos fé à palavra. Amém? E aí esperamos de que forma esta obra tal se manifestar? No descanso de Deus. Enquanto você espera, não deve esperar em sobressalto, deve esperar no descanso de Deus, porque a Bíblia diz, resta um repouso para o povo de Deus. Amém? Então nós vamos começar hoje a pensar em família. Não é este o tema deste mês? Nós vamos pensar em família, nós vamos pensar em lar, nós vamos pensar em um grupo familiar. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos ver resultados dentro da nossa casa. Nós queremos resultados dentro da nossa família. Então, eu tenho que ouvir a palavra, misturar a palavra com fé. Isso é simples, é muito simples. É você não se deixar atrair pelos pensamentos humanos. Ah, mas meu marido não tem jeito. Ah, minha esposa não tem jeito. Se você começa a falar que não tem jeito, não tem jeito. Tá bem? Agora, tem jeito sim. Por quê? Porque Deus está no meio da tua casa. Deus está na tua vida. Ah, meu filho não tem jeito. Tem jeito sim. Se Deus está na tua vida, está na tua casa, tem jeito para tudo. Amém? Você pode ouvir um sermão, 2, 3, 10, 20, mas se você não acompanhar o sermão com fé, nada vai acontecer. Então nós vamos começar a orar, e se você não colocar fé, nada vai acontecer. É só mais uma noite que você saiu de casa, que você esteve junto com pessoas, mas você não vai ver algo palpável. Há pessoas que entram aqui e tudo lhes acontece de bem. E há outras que estão há 5, 7 anos e não acontece nada. Você pode dizer, mas com uma palavra dessa? Pois é. Com uma palavra dessa, a vida é a mesma. Não mudou nada, não houve mudança de atitudes, de caráter, não houve nenhum milagre. São pessoas apenas que gostam de ouvir uma palavra, mas fica só no ouvir. Não misturam com fé,
não acreditam sagradamente naquilo que está sendo ministrado. Então nós vamos entender hoje, amados, que a palavra de Deus tem um poder explosivo. Diga, a palavra de Deus tem um poder explosivo. Como é que nós vamos fazer explodir esta palavra? Se a gente falar. Então hoje vai existir uma explosão aqui. Vamos explodir o mal, vamos explodir aquilo que precisa, né, ser explodido da nossa vida, encerrado. Se você misturar a fé, a palavra tem que acontecer. Tem que acontecer, amado, tem que acontecer. Tem que acontecer uma obra tal na tua casa, tem que acontecer uma obra tal no teu casamento, tem que acontecer uma obra tal nas tuas finanças, tem que acontecer uma obra tal no teu ministério, tem que acontecer uma obra tal, amado. A palavra é como um martelo que vai batendo, batendo, batendo até esmiuçar a pedra. Pode ser que exista uma situação na sua vida que seja um pedrão, uma pedrona, mas a palavra vai pim, pim, e ela vai lascando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Quando você olha, cadê a pedra? Foi embora. Ah, saiu da tua vida, saiu da tua frente. Amados, nós vamos explodir as pedras todas hoje em nome de Jesus. Porque a palavra não volta vazia. É profética, é vitoriosa e alguma coisa boa tem que suceder. Amém? Amém? Eu encerro a minha parte com 2 Coríntios 4:13 que diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. A fé tem um espírito. Qual é o espírito da fé? Vamos entender. A fé é, eu tenho fé, você tem fé. Nós precisamos misturar a fé à palavra. E qual é o espírito que move a fé? Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, o pacto da graça de Deus é um pacto de boca. Diga, a graça é um pacto de boca. Diga, aquilo que eu creio, eu falo. Então, Deus usa 3 partes do nosso corpo. Ele usa ouvidos, ele usa coração e boca. Diga, ouvidos, coração e boca. Você ouve a palavra por aqui, a palavra cai no seu coração, coração é espírito, a fé está lá, dom da fé, mistura com essa palavra que você ouviu e agora sai pela boca um poder explosivo que vai detonar situações que estão te envergonhando, que estão te, sabe, amedrontando, que estão te machucando, eu sei lá o quê. Então você tem que crer e você tem que falar. Se você crê e fala, acontece. Diga, a fé tem que falar. De novo, a fé tem que falar. Então, a fé não pode ficar silenciosa. Aqui nesse ministério nós falamos muito. Não da vida alheia. Muito da palavra de Deus, daquilo que nós cremos. A regra é esta. As promessas, amados de Deus, têm que superar todas as circunstâncias. Nós vamos orar agora e nós vamos ver pedras. Pedras. Mas por que hoje pedras? Porque eu estava à tarde orando e pensando nesta noite, e Deus me falava em explosão. Bum! E eu comecei a ter uma pequena visão, assim, de pedras explodindo, ficando aquela fumaça, aquela coisa de pedregulhos no ar. Pedras grandes foram explodidas na minha mente, no meu coração. E eu sei que a nossa palavra, a nossa oração nessa noite tem poder de explodir situações que estão ali como pedras, né? Difíceis, duras, situações fechadas, podem hoje ser explodidas. Eu creio em nome de Jesus. Se a medicina, a ciência tem hoje tecnologia para explodir, você sabe que a pessoa tem hoje cálculos renais, não é? Você sabe que hoje existem técnicas, não corta, não tem mais a cirurgia para tirar as pedrinhas. O que tem hoje? Hoje tem aparelhos, tem laser, tem tecnologia, que a pessoa vai ali, uns minutinhos, explode. Amado, se o homem foi capaz de desenvolver algo para trazer benefício dentro do organismo, aquele que é o criador da nossa vida, é o Todo-Poderoso, ele não precisa de laser, ele deixou para nós uma palavra que quando misturada com fé, explode todo o mal, faz sumir da nossa vida todo o mal. Então, nós vamos hoje começar orando por família.
Este é o objetivo e nós vamos ver a obra do Senhor nas nossas casas. Eu creio, eu vim preparada para isso e eu quero chamar aqui ao altar para que seja recebido com carinho, com amor, o primeiro casal que vem nos ministrar aqui esta palavra sobre família, sobre manifestação desta fé, agora com a nossa oração nas nossas casas. Por favor, venham aqui, vamos receber com carinho os presbíteros Cláudio e Mônica, por favor. Amém. Boa noite, igreja, internautas da graça de Deus, muito boa noite. Nós estamos no mês de família e, como a bispa disse, é por família que nós vamos começar a orar. Nós vamos falar esta noite, vamos orar sobre vida conjugal, mais especificamente sobre a importância da oração. Então, a preciosidade que é uma vida de oração para um casal, amém? Ou seja, como isso agrada a Deus. Deus se agrada muito quando um casal casado ora em linha, amém? E é vontade dele que os casais tenham o hábito de orar juntos. Hoje nós vamos falar com os casais casados. Eu quero perguntar aqui, quantos casais estão aqui hoje que são casados e estão aqui hoje? Vamos ver. Amém, glória a Deus. É para toda a igreja a palavra, mas é especificamente para vocês, amém? Então vamos ver em Mateus 19:6. Só a primeira parte do versículo. Diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então quem é casado é uma só carne, amém? Então, para que a oração conjugal aconteça de maneira plena e eficaz, tem que haver diálogo. É fundamental que entre o casal haja diálogo, comunicação e acordo entre o casal e em todas as áreas da vida. Amém? Então, por exemplo, se um casal está pensando em comprar uma casa, sair do aluguel, ter a sua casa própria, de repente a esposa está ali, orando por uma casa, e o marido está orando por um apartamento. Como Deus pode responder esta oração? A divisão no casal. Amém? Então precisa ser sentado, conversado, dialogado, haver uma comunicação, estabelecer algo ali, ver o que é melhor para o casal, o que é melhor para a família. Se não houver ainda esta comunhão, deve-se orar a Deus e pedir que a vontade de Deus seja colocada no coração do casal. Porque a palavra de Deus diz que o melhor vem de Deus. Nós temos que esperar o melhor e Ele sabe o que é melhor para nós, amém? Então vamos ver ainda. Isto também pode acontecer no trabalho. Eu acho assim muito triste, porque eu percebo alguma coisa em relação ao trabalho, que as mulheres às vezes não sabem muito bem da vida do marido no trabalho, como vai ali o seu trabalho. Às vezes a pessoa tem uma empresa e a esposa não sabe sequer como anda a empresa, quais são os problemas, quais são as bênçãos. Isso tem que ser conversado, isso tem que ser contado, isso tem que ser comum entre o casal, para que a esposa possa interceder. Como ela vai interceder pela empresa, pelo trabalho do marido e vice-versa? Se não há diálogo, se não se sabe ali o que está acontecendo, amém? Então vamos ver, em Eclesiastes 4:12, diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras é o homem, a mulher e Jesus Cristo. Este cordão não tem para ninguém, ele não se rebenta com facilidade, diz a palavra de Deus. Amém? Então, Deus quer que o casal dê prioridade máxima para a oração, para a vida de oração. É prioridade máxima, não é de vez em quando dá tempo. Amém?
até que a oração do casal se torne um hábito. Nós já aprendemos aqui que para se tornar um hábito demora às vezes. Então precisa insistir nisso, amém? Orar é prazeroso e muito bom. Quando há a oração do casal, há fascinantes recompensas e consequências boas. Temos que entender que, primeiro, é vontade de Deus que haja oração entre o casal. Segundo, tem que haver um tempo e um local para ficarem juntos em oração, sem que nada os perturbe. Então, um local para eles, sem que filho perturbe, empregada, telefone, o trabalho, amém? Terceiro, Deus se manifesta. E como se manifesta? 4, há intimidade num nível mais profundo. É Deus com o casal, é maravilhoso. 5, é um exemplo inapagável para os nossos filhos. Eles vão se lembrar para toda a sua vida, para todo o resto da vida, eles vão se lembrar disso, amém? Então, faça um acordo com o seu cônjuge e com Deus. Mantenha um horário, um lugar estabelecido para a oração. Conversem sobre o que vão orar, definam metas, projetos. Ter flexibilidade, os dois devem orar, amém? Em voz alta. O que é a oração de concordância? Eu só posso concordar com o que ele está falando se eu ouvir o que ele está falando, amém? Então ele tem que orar alto para eu concordar e vice-versa, amém? Deem as mãos, quebrem todas as barreiras, amém? Deem as mãos, orem juntos. Ter flexibilidade, os dois devem orar em voz alta para que haja concordância. E honestidade. Se há algo que não está de acordo, que não está bom, converse com o seu cônjuge, amém? Eu tenho conversado com algumas mulheres da graça de Deus, e elas me dizem que seus maridos são uma bênção. Oram nas refeições, têm seus momentos de oração diária, intimidade com Deus, mas que na hora de orar com a sua família, com as suas esposas, filhos, às vezes eles têm algumas desculpas. Agora eu não posso, estou ocupado, tenho muito trabalho, já é tarde, estou com sono. Não deve ser assim. Nós não devemos agir desta maneira. Temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com a vergonha e cuidado com a timidez. Amém? Vamos ler em Juízes 7:3, diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. Irmãos, eles estavam ali indo para uma batalha. Era uma batalha entre Gideão e os midianitas. 22.000 voltaram porque eram tímidos e medrosos. Então, não agrada a Deus os tímidos e medrosos. Os tímidos e medrosos não vão à frente para a batalha. Amém? Não têm esse poder de batalhar. Eles precisam ser ousados. Ousados na palavra. Nós temos a palavra e nós temos a oração. Nós temos aprendido como utilizar isso. Nós temos que utilizar. Amém? Então, toda timidez e medo tem que cair por terra esta noite da vida dos casais. Isto não vem de Deus, é do diabo, para impedir a bênção na família. Medita nestas palavras que você ouviu esta noite e dê o primeiro passo. Faça um movimento na sua família em relação a isto. Abençoados, o inimigo vai se levantar para impedir que esta oração conjugal aconteça. Porque ele sabe que isso é muito importante na nossa vida. E dos benefícios que o hábito da oração conjugal lhe trará. Então, eu quero que toda a igreja receba esta palavra. Os jovens, casais de namorados, viúvos, noivos, tá? Desquitados. Por quê? Hoje você namora, amanhã você é casado. Você tem como orar na sua casa. Você está aprendendo antes. Amém?
você que namora, você que é viúvo, de repente Deus tem aí alguém para você preparado, você já deve saber como agir depois de casado, amém? Então, nós vamos orar. Especialmente os casados vão orar, amém? Então, cabe a você decidir. Quem vai prevalecer na sua vida? Se é o cordão de 3 dobras, Jesus, marido e esposa, ou se é Satanás investindo na sua vida, não deixando que as bênçãos cheguem. Amém? Então eu peço à igreja que se coloque de pé, todos, que os casais comecem aqui na casa de Deus, para que depois seja feito isso nas vossas casas. Deem as mãos, amém? Orem juntos. Os casais internautas também, deem as mãos, orem juntos, amém? Nós vamos orar em concordância e nós vamos ver o sobrenatural de Deus operando hoje. E eu creio que operando nas casas, porque muitos serão os testemunhos. Esta é a vontade de Deus e nós estamos aqui para obedecer, amém? E o mais Ele fará, em nome de Jesus. Boa noite, abençoados. É uma noite de milagres. E nós vamos abrir a nossa boca porque nós queremos o melhor para nossas vidas. Amém? Pai amado, Pai bendito, te agradecemos por este momento, Senhor Jesus, onde nós estamos aqui orando, clamando pela vida conjugal dos teus filhos, Senhor Jesus. Oh, Pai, com autoridade, Pai, com autoridade nós abrimos a nossa boca, Pai, e confessamos o que diz a Tua palavra, que nós somos abençoados, Pai, que a nossa vida conjugal é abençoada, é próspera, é rica, é vitoriosa, Pai. Nós com ousadias, Pai, chamamos à existência o respeito entre o casal, Pai, o diálogo entre o casal, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, Pai, coloca em cada homem, Pai, em cada mulher, a importância da oração, Senhor Jesus. Que eles estejam a sós num quarto, Pai. Oh, que eles se olhem nos olhos, Senhor Jesus, e creiam, e clamem, Abba, Pai. Querido Pai, Senhor Jesus, age nesta área, Pai. Age nesta outra área, Senhor Jesus. Eu creio em milagres, Pai. Essa intimidade de oração no casal vai produzir bem-estar, vai trazer alegria, vai trazer paz. Oh, Senhor Jesus, que estas orações se tornem um hábito entre os casais, Pai. Que um ajude o outro, Pai. E que os dois sempre, Pai, sempre subjuguem toda a carne, Pai. Subjuguem o cansaço físico, Pai. Subjuguem o sono. Subjuguem essa maneira de falar. Ah, deixa, você começa hoje, você não, estou cansado. Não, Senhor Jesus, nós estamos na frente do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não brinquem com essa situação, não brinquem com esse momento delicado, importante que é para as nossas vidas, Senhor Jesus. Oh, Pai, que os teus filhos não desistam, Pai, que subjuguem mais uma vez e sempre todo o cansaço físico, Pai. Eu estou insistindo, Pai, porque eu aprendi, Senhor Jesus, há 2 anos, Tu falaste, oh, Pai, Tu falaste com a minha família, comigo, com a Mônica, Senhor Jesus, e nós paramos, Pai, com essa de cansaço físico, de sono. Temos que orar, nós assumimos um compromisso contigo e nós honramos sim o nosso compromisso, Pai. Oh, Jesus, e Tu, Senhor Jesus, vai nos restituir sempre muito mais, Pai. Nós chamamos a existência, Pai, entre os casais, o carinho, Pai. O carinho, a demonstração de afeto, Senhor Jesus. A demonstração de amor, Pai. Oh, Senhor Jesus, nós chamamos a existência o abraço, Pai, o beijo, Pai. Tu fizeste isso para nós e algo tão especial, Senhor Jesus, que os casais se beijem, se abracem, Pai amado. Senhor Jesus, é o ano de conquistas, Pai, e nós já estamos conquistando a alegria no casal, Senhor Jesus. Oh, Pai, que esta oração seja constante, Pai, porque constantes serão as nossas vitórias, Pai. Eu creio, Pai, a igreja crê, Senhor Jesus. Não desistam, Pai.
Nós temos, Senhor Jesus, um ano de conquistas pela frente. Estamos no 5º mês. E eu creio que virá muito, infinitamente para nós, Senhor Jesus. Nós recebemos, Senhor Jesus. Nós chamamos a existência o melhor. É o ano da invencibilidade. É o ano da vida conjugal perfeita. É o ano de infinitamente mais. Sim, Jesus, nós clamamos a Ti. Nós queremos o melhor para o nosso cônjuge, Senhor Jesus. Eu creio no sobrenatural. Eu creio naquilo que diz a Tua palavra, que nós somos vencedores, Pai. É o ano da invencibilidade. Os casais desse ministério são invencíveis, Pai. Nós cremos naquilo que diz a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós estamos ligando aqui na terra para que seja ligado nos céus. Nós concordamos, Senhor Jesus. E a Tua palavra diz, Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Senhor Jesus, a espada está afiada, a espada está afiada e polida, Pai. Eu profetizo, Pai, em Teu nome, Jesus, que a vida conjugal dos casais desta igreja seja perfeita, Pai, seja vitoriosa, Pai, que eles vejam sim o sobrenatural todos os dias, Pai, porque nós somos os Teus filhos, Pai. A espada está afiada e polida. Eu profetizo vitória sim em todas as áreas. Nós rechaçamos toda timidez, toda vergonha, nós rechaçamos, porque nós cremos um Deus que faz infinitamente mais, Pai. Nós recebemos, Pai, o Teu agir, o Teu presente, o Teu milagre, Pai, porque é o ano de grandes conquistas e nós vamos conquistar aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Nós cremos, a Tua igreja já está Te agradecendo, Pai, por fé, Pai. As maravilhas estão acontecendo, milagres da oração está produzindo já efeito. Creia, não duvide, aquilo que Tua boca está falando vai se manifestar. Coloque fé, coloque crença nisso, porque Deus vai fazer muito mais daquilo que você está pensando, muito mais daquilo que você está imaginando agora. Creia, mais uma vez a Tua igreja, Pai, concorda. Ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus e tomamos posse das bênçãos nas nossas vidas conjugais, para a honra e glória do nosso Deus, Senhor Jesus. Amém, Pai. Chama a pastora Vera, pastor Maurício, que vão dar sequência à oração. Glória a Deus. Boa noite, abençoados. Podem sentar-se. Nós vamos continuar falando agora ainda sobre esse tema da família. E eu quero falar especificamente com aquelas pessoas que não formam um casal casado, tá? Ninguém vai ficar de fora dessa bênção. Não é para ninguém da nossa igreja se sentir estanque, porque você faz parte de uma família. Deus te plantou num lar, na sua soberania. Ele te plantou numa casa onde você tem que ser bênção, independente da tua situação conjugal, tá? Então eu quero falar especificamente agora com os viúvos, com os divorciados, com os solteiros e com os jovens. Aquelas pessoas que também têm os seus sonhos. Pode ser que não sejam sonhos comuns de marido e mulher, mas com certeza tem os seus sonhos pessoais. Aqueles sonhos que você quer que sejam realizados, aqueles sonhos que o Senhor plantou no seu coração. Eu creio que essas pessoas que estão ainda solteiras, que são viúvas, que são divorciadas, muitas delas, é claro, têm o sonho de ver a sua família aqui na igreja. Tem alguém que tem esse sonho? Quanta gente! Olha, permanece de mão levantada. Olha quanta gente, né? Sonha em ver a sua família, amém, aqui na igreja. Quantas pessoas solteiras sonham em casar-se com um abençoado ou uma abençoada da graça de Deus? Não vou pedir para levantar a mão, mas nós sabemos que tem muitas pessoas, não é? É claro, é isso que o altar prega, é isso que vai ser bênção na tua vida. E eu quero falar especificamente com os jovens também.
Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de família, o jovem se sente um pouquinho de lado, né? E a gente sabe que o pai e a mãe estão sempre ali orando pelos filhos, pela vida dos seus filhos, mas muitas vezes o jovem ainda não tem esse desprendimento, não tem ainda essa maturidade para orar pela sua família, pelo seu futuro. Então, nessa noite, nós vamos orar. Amém? Nesta noite, muitos podem estar pensando, eu não tenho um cônjuge ainda para orar em concordância comigo. Mas eu quero te dizer que você tem aqui, reunido nesta noite, uma família não carnal, mas uma família espiritual. Aqui você encontra irmãos, irmãs, pais, mães, tios, sobrinhos, afilhados. Eu encontrei aquilo que eu não tinha na minha família carnal, aqui na igreja. Deus supriu essa minha necessidade e Deus está suprindo e vai suprir a tua necessidade também. Então, jovens, especificamente os jovens da nossa igreja, os jovens têm sonhos, têm planos muito específicos da sua idade, né? Próprio do momento que eles estão passando na vida. É claro, muitos jovens querem ter um futuro glorioso nas mãos do Senhor, e vão ter, em nome de Jesus. Muitos jovens sonham em ter um emprego, um trabalho que satisfaça o seu coração, que satisfaça os seus desejos financeiros, onde ele se sinta realizado. Eu creio, do fundo do meu coração, que os jovens que ouvem esta palavra vão trabalhar naquilo que gostam, porque é muito triste a gente ouvir que lá fora a maioria das pessoas não faz aquilo que gosta. Eu não recebo isso para os jovens da nossa igreja. Eu recebo que os jovens da nossa igreja serão totalmente realizados naquilo que eles forem trabalhar. Você concorda comigo? Amém. Eu sei que tem muitos jovens também, porque eu tenho filhos jovens que querem fazer cursos. Isso é muito bom, isso é muito louvável. E a nossa igreja incentiva que não só os jovens, mas que todas as pessoas do nosso ministério cresçam culturalmente, não só espiritualmente, né? A Bíblia diz que nós seremos levados diante de reis, de governadores. E você que está aqui, sabe que o padrão da graça de Deus é um padrão alto, viu, irmão? É um padrão de excelência. Então, você precisa estar preparado. Então, como? É claro, você tem que estudar, você tem que crescer culturalmente. E tem muitos jovens que querem fazer cursos de línguas. Tem muitos jovens que querem fazer cursos de instrumentos musicais. Tem jovens que querem fazer esportes. Tem jovens que querem prestar vestibular. E o vestibular está aí, né? No meio do ano nós temos vestibular. Tem jovens que querem fazer cursinhos. Tem jovens que querem fazer faculdades. E eu creio, e eu recebo, e nós vamos orar nesta noite, que estes sonhos todos se tornarão realidades em nome de Jesus, porque são sonhos de Deus. Deus tem sonhos, tem vontades boas para os seus filhos. E tudo que é bom, é perfeito e é agradável, é do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então eu recebo que os nossos jovens terão estágios maravilhosos, onde eles não serão explorados, né? Nós vamos ter tudo o oposto do que o mundo lá fora tem. Lá fora o estagiário é mal pago, é explorado, eles arrancam o couro, mas em nome de Jesus, os nossos jovens vão ser bem remunerados, vão ser... como se diz, vão ser valorizados e vão se sentir realizados naqueles estágios em que fizerem. E uma coisa importante, eu não recebo que a condição financeira vai ser obstáculo para ninguém avançar aqui no nosso meio, né? A Bíblia diz assim, que nós não devemos nos esquecer de nenhum só dos benefícios que o Senhor nos dá. E eu quero me lembrar que no ano passado... eu e o meu marido, nós não tínhamos a menor condição de pagar uma faculdade para o nosso filho. E Deus nos deu uma bolsa de 100%. Uma bolsa de 100%. Eu cheguei para a pessoa da tesouraria, mostrei o papelzinho ali, com um carimbinho de 100% de desconto. E ela olhou e falou assim, olha, isso aqui não é comum acontecer nesta faculdade.
Então eu recebo que Deus tem uma bolsa de 100% para você também. Eu recebo que o Senhor tem um descontão para você também. Eu recebo que o Senhor tem um bom estágio para você, abençoado da graça de Deus. E que isso não vai ser empecilho para você crescer culturalmente em nome de Jesus. Porque se Deus fez na nossa vida, no nosso lar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua casa, com o teu filho, com aquelas pessoas com que você ama. Então, eu quero ler o Salmo 37, que diz assim: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Observa o homem íntegro. Eu estou aqui na frente, eu estou observando homens íntegros, mulheres íntegras, jovens íntegros, pessoas que querem acertar, pessoas que têm Deus no seu coração, pessoas que estão ouvindo esta palavra e querem estar debaixo da vontade de Deus. Isso é ser íntegro, isso é ser sincero. Atenta no que é reto. Eu creio que você está atentando, você tem crescido no conhecimento, você já sabe discernir tanto o bem quanto o mal. Então é com você que Deus está falando. Olha aqui: porquanto o homem de paz terá posteridade. Essa é uma das mais de 7.000 promessas que Deus tem para a sua vida. Observa o homem íntegro. Em outra versão diz assim: nota o homem sincero. Você é sincero? Eu creio que você é sincero. Na outra versão diz assim: considera o que é reto, o futuro deste homem será de paz. Você sabe o que é um futuro de paz? Um futuro de paz é um futuro de realizações. Um futuro de paz não é um futuro de frustrações. Então, se Deus está falando que tem para você um futuro de paz, Deus tem para você um futuro de realizações. Deus tem para você a realização dos seus sonhos. Isso não é para quem está lá fora, isso é para quem está aqui dentro, ouvindo esta palavra. E outro versículo diz assim, em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Você tem bons pensamentos a seu próprio respeito? Agora imagina Deus, que pensamentos o Senhor tem a vosso respeito. Ele diz aqui, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pelo seu fim já será glorioso, será majestoso, será de bênção, será de paz, será de realizações, será de planos realizados. Amém. E para terminar, eu quero ler um pensamento que não está aqui, eu vou ler porque era muito grande. É de um homem chamado Walt Disney. Você conhece? Amém, é claro, né? Nós estamos falando de sonhos. E nós vamos fazer aquilo que nós fazemos nos Sinicares. A gente pega o que é bom, retém o que é bom e usa aquilo que é bom. Esse homem disse uma frase maravilhosa para quem sonha. Ele disse assim, olha, eu aprendi e decidi. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Aprendi de que nada serve ser a luz se não for para iluminar o caminho dos demais. Aprendi que os sonhos são somente para fazer-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Agora simplesmente durmo para sonhar. Amém? Além de uma frase bonita, o que a gente pode extrair disso? A gente pode extrair que você pode realizar os seus sonhos. Este homem aqui, não sei se ele era um eleito, se não era, se ele conhecia Deus, mas este homem realizou um sonho grandíssimo, uma obra muito grande. Quanto mais nós, que temos Deus no nosso coração, vamos realizar os nossos sonhos. Você tem sonhos? Então fique de pé que nós vamos orar. Os jovens vão ficar de pé, os pré-adolescentes vão ficar de pé, porque Deus dá sonhos a todos nós. Você que está ouvindo essa palavra da graça, é impossível que você não tenha um sonho aí. Então a presbítera Mônica disse assim, os casais, deem as mãos. Então eu vou dizer agora, você pode dar a mão para quem está do seu lado? A sua família está aqui. Os seus sonhos vão ser realizados aqui.
Então é aqui que nós vamos orar, vamos glorificar a Deus e vamos receber o cumprimento e a realização dos nossos sonhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. E eu e você, nós somos criados por Deus. Amém? E Deus nos criou com a capacidade de sonhar. Amém? E Deus não nos deu essa capacidade para que nós vivêssemos frustrados. Ah, eu tenho um sonho, mas eu não consigo, não alcanço, é muito difícil. Não, a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E se por acaso você já tentou muitas vezes, já caiu, já se frustrou, já fracassou, a Bíblia diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém? Porque Deus tem um recomeço para cada um dos seus filhos. Isso não é retórica, isso não é palavra, é o Deus vivo quem traz essa palavra para as nossas vidas. Amém? Você que já orou pela sua esposa, pelo seu esposo, interceda agora por aqueles que são jovens, por aqueles que são solteiros, viúvos, e não despreze os seus sonhos, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Senhor Jesus, nós escolhemos a melhor parte, Pai, porque nós somos ovelhas, Senhor Jesus. Oh Deus, nós não estamos fazendo, Pai, nós estamos aqui como Maria, Pai, oh, aos teus pés, orando, ouvindo a tua palavra, misturando com fé, Pai, porque nós temos o mesmo Espírito, Pai, aquele que ressuscitou a ti dentre os mortos, Senhor. E nós agora, Senhor, na autoridade da tua palavra, Senhor Deus, declaramos, Pai, que os sonhos, que os desejos, Pai, oh Deus, que a mente de Cristo ativada na vida de cada um dos teus filhos aqui, Pai, para planejar, Senhor Deus, para ter metas, para ter objetivos, Senhor Deus, para estabelecer aquilo que é bom, perfeito e agradável, Pai, em concordância com a tua palavra, Pai, apresentando diante de ti, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, a manifestação do efetuar. O Senhor coloca o querer e o Senhor mesmo faz o realizar nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, eu declaro, Senhor Jesus, na mente, na vida de cada um dos seus filhos aqui nessa noite, Senhor Deus. Oh Deus, que haja um renovar, que haja uma transformação do entendimento, Pai, que haja um inconformismo, Senhor Deus, porque nós cremos no Deus vivo. Nunca se ouviu falar em Deus como ti, Senhor. Oh Deus, o Senhor que vela sobre a sua palavra para cumprir, o Senhor que anuncia, Senhor Deus, e executa aquilo que o Senhor anunciou, Pai. Nós estamos aqui mantendo firme a nossa confissão, Senhor Deus, falando, porque nós cremos, Jesus, na tua palavra, e nós declaramos, Pai, que todos os sonhos, Senhor Deus, apresentados diante de ti, Senhor Deus, a tua palavra diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de ti, Pai. Que todos, Senhor Deus, aprendam, Senhor, a apresentar diante de ti os planos, os desejos, Senhor Deus, e se o Senhor estiver de acordo, se o Senhor, na sua infinita sabedoria, Senhor, souber que isso vai ser bom, perfeito e agradável para as nossas vidas, o Senhor mesmo levará a cabo, Senhor Deus. O Senhor mesmo levará até o fim, Pai. Que nós aprendamos, Senhor Deus, oh Senhor, a depender totalmente de ti, Senhor Deus. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Pai. Oh Senhor, e nós estamos aqui nessa noite, crendo, clamando a ti, Pai. Te apresentamos, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que são jovens e aqueles que não são tão jovens, Pai. Se tem sonhos, se tem desejos, Pai, de repente de construir um negócio próprio, Pai, de ter um negócio próprio, de fazer cursos, de se especializar, Pai. Oh Deus, aquelas pessoas que têm desejos de ter um carro para se locomover, para virem melhor para a igreja, Pai. Oh Deus, oh, estabelece, Senhor Jesus, esses desígnios, esses propósitos, Pai, para que o seu nome seja glorificado nessas vidas, Senhor Deus. Oh Senhor, que não haja, Senhor Deus, a tua palavra diz que é um coração contrito, o Senhor não despreza, Pai. Oh Senhor, que haja contrição, que haja humildade, Senhor, que haja a perseverança, Senhor Deus, porque a tua palavra diz, nós lemos, que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, Pai. Oh Senhor Jesus, por isso nós rechaçamos, Pai. Oh, foi dito aqui pela presbítera Mônica, Senhor Deus, que o diabo, Senhor Deus, não se agrada, que ele quer sempre impedir, Senhor Deus, quando o Senhor vem com uma palavra para nos incentivar, para aperfeiçoarmos a nossa comunhão, a nossa intimidade contigo, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Senhor Deus, para batalhar diligentemente por essa fé, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Pai, para que a nossa herança, Senhor,
que o Senhor deixou ali na cruz do Calvário, Senhor Deus, venha à existência, Senhor. Nós chamamos existência as coisas que não existem, que nós não vemos, Senhor Deus, que aos nossos olhos são impossíveis, porque o impossível para os homens é possível para Ti, Senhor. E nós declaramos, Pai, os sonhos, os projetos, Pai, os estudos, Pai, que todos os Seus filhos, Senhor Deus, possam sonhar, Pai. E aqueles, Senhor Jesus, que estão aqui solteiros, jovens, Pai, viúvos, desquitados, Pai. A Tua palavra diz que há amigo mais chegado que um irmão, Pai. Que eles possam procurar, Senhor, entre os eleitos, Senhor Deus, pessoas que não apenas sejam íntimas para compartilhar os seus sentimentos, as suas vidas, Senhor Deus, mas que possam compartilhar momentos de oração, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, para que todos vejam, Pai, que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, na vida de todos os Teus filhos, que o Senhor não faz acepção de pessoas, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre, Pai, porque nós estamos nas Suas mãos e nada pode nos separar do Teu amor, Pai. Oh, Jesus, nós aqui declaramos caído por terra, Senhor Deus, qualquer pensamento, qualquer sentimento de inferioridade, Jesus, oh Deus, de timidez, Senhor Deus, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, Pai, para que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz que tudo que fizermos, seja em ação, seja em palavra, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e declaramos, Pai, não pela nossa, porque falamos alto, porque gritamos, mas porque cremos na Tua palavra. Nós cremos, por isso nós falamos, Senhor Jesus. E nós declaramos, Pai, que haja manifestação, Senhor Deus, da Tua bênção, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor se agrada da prosperidade na vida dos Seus servos, Pai. A prosperidade material, espiritual, sentimental, profissional, Pai, para que as vidas dos Seus filhos, Senhor, manifestem a Tua glória. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que está se manifestando, está saindo à luz, Pai. Porventura não percebeis, nós percebemos, Pai. Os nossos olhos espirituais enxergam, Pai, a manifestação da Tua bênção sobre as nossas vidas. Nós oramos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, e nós envergonharemos o diabo, Jesus, nas nossas vidas, orando, clamando, Senhor Jesus, mantendo firme a nossa comunhão contigo, Pai, para que a Sua glória se estabeleça nas nossas vidas, pois fomos criados para o louvor da Tua glória, Pai. No Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, amém, aleluia. Olhe o seu irmão e diga: nós vamos ver a obra tal que o Senhor falou hoje no início do culto. Amém. Amém, podem sentar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom, a nossa família está cheia de orações, graças a Deus, coberta por orações. Isso nos traz segurança, isso nos traz descanso. Você está no descanso? Que o que há de vir virá e não tardará? Amém, amém. Então, nosso próximo momento de oração se refere à cura. E nós vamos ver a manifestação da cura que foi já consumada na cruz do Calvário. Jesus levou as doenças, Jesus levou as enfermidades, Jesus levou as nossas dores, Jesus levou as aflições, Jesus levou as dores da alma, Jesus encravou no Calvário, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, se nós fomos sarados, nós não podemos aceitar mais doença, porque nós não vamos negar a obra de Cristo na cruz. Nós não vamos profanar o sangue vertido na cruz do Calvário. Por mim, Ele não derramou o seu sangue em vão. E por você? Então essa mentira que por um caminho achou uma brecha e chegou na sua vida, no seu corpo físico, continua sendo mentira. Está aí, mas não é para estar aí, porque você tem hoje como fazê-la sair daí. Como, bispa? Pela provisão que Cristo na cruz deixou para os seus filhos. Amém? Então em Mateus 8, 14 a 17 está escrito assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, eu gosto muito destas passagens que mostram Jesus
um Jesus humano, um Jesus gente, um Jesus igual a mim, igual a você, que ia à casa daqueles que amava, que visitava pessoas, que recebia pessoas. E Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre. Você sabe que febre não é doença, febre é o quê? Sintoma, mas é um sintoma que alerta assim, algo não está bem. Aliás, algo às vezes com uma febre está muito mal, né? Então, nós não sabemos qual era a enfermidade que estava ali a sogra de Pedro. A verdade é que ela estava com uma febre, e a Bíblia diz que não era qualquer febre não, ela estava ardendo em febre, uma febre altíssima, fortíssima. Isso sinalizava que ela estava doente. E o que aconteceu? Mas, eu gosto do mas também, uma situação ali, e aí? A situação ficaria ali, se Jesus não tivesse chegado naquela casa. Mas Jesus chegou, e eu estou falando de família. Jesus chegou à sua casa também, Jesus chegou à sua vida, e através da sua vida chegou à sua casa. E não importa se há uma situação ardendo em febre, não importa se há alguém com um diagnóstico, com uma enfermidade, mas Jesus tomou-a pela mão, tomou-a pela mão. O que é isso? Jesus pegou a situação para si, para resolver. E a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Não significa que a febre foi embora e a doença ficou, porque ela passou a servi-lo. Então, não é assim, a febre foi embora. Não, foi embora todo o mal. Porque quando Jesus está presente e ele toma para si a situação, o mal tem que bater em retirada. E ela ficou tão bem, ela ficou tão curada, que ela teve prazer em servir. Quem sabe aqui, quando você sai de uma febre, acho que todos nós sabemos isso. Você pode até, a febre baixou, a febre foi embora, mas o pós-febre, como é que é? Dá vontade de alguma coisa? Dá vontade de você sair servindo, arrumando a casa? Isso significa que o que aconteceu com ela? Ela foi totalmente curada e restabelecida imediatamente, porque ela passou na mesma hora a servir. E a servi-lo como? Fazendo serviço doméstico, indo aos lugares, buscando comida, fazendo o suco, buscando o que Jesus gostava. Chegada a tarde, olha o que aconteceu. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou quantos? Todos os que estavam doentes. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Estava profetizado 700 anos antes. Ele fez isso em vida. E na cruz do Calvário, ele acabou de encravar toda a enfermidade, todo o mal que era contra nós. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que ele tinha dito? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Tomou e carregou com as nossas doenças. Você crê que ele tomou? Ele carregou com as nossas doenças. Você tem que carregar? Não, então fique de pé e ponha para correr o que você não tem que carregar. Mas você tem que falar. Aquilo que eu creio, Você crê que Jesus tomou e carregou as nossas doenças e enfermidades? Você crê? Agora você vai falar que você crê que Jesus carregou e tomou todas as doenças e enfermidades. Está doendo aonde? Não tem que doer. Tem um mal que veio por um caminho, o médico disse, é um quisto, é um cisto, é um nódulo. O nome pode ser o mais esquisito, ou bonito, ou feio. Tem que sair hoje do teu corpo, tem que sair agora, porque nós vamos falar aquilo que nós cremos. E essa palavra, amados, tem que se cumprir, porque neste pacto não tem outro jeito de ver a bênção se manifestar. É por fé. Abra sua boca agora e põe para correr esta enfermidade. Você vai fazer isso no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda enfermidade agora, toda doença, todo mal-estar, toda febre, toda dor, tudo aquilo que está no corpo de alguém aqui, saia! Saia, doença, saia agora. Nós botamos você, doença, para correr do nosso meio. Sai agora, sai agora. Essa ordem é no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, porque Ele tomou sobre si
nossas dores. Ele tomou as nossas enfermidades. Ele levou, Ele levou. Eu não tenho que levar, eu não tenho que levar. Confesse que você não tem que levar nenhuma dor, nenhuma enfermidade. Você não tem que levar. Declara que você está curado pelas chagas de Cristo. Eu estou sarada. Eu estou curada. Enfermidade, saia do meu corpo. Saia do meu corpo, enfermidade. Nódulo na tiroide, saia. Oh, infecção, saia. Inflamação, saia. Tudo aquilo que tira a minha paz, o meu sossego, saia. Toda doença, todo nódulo, oh, todo quisto, todo cisto, saia. Toda insuficiência cardíaca, renal, saia. Toda insuficiência respiratória, passe agora. Em nome de Jesus. Toda dor muscular, cesse em nome de Jesus. Cesse agora todo mal-estar. Todo enjoo, passe agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que está deixando você triste, saia da tua vida agora. Tudo que está te impedindo de trabalhar, saia do teu corpo agora. Em nome de Jesus. Tudo que está te impedindo de dormir, saia do teu corpo agora. Em nome de Jesus, bata em retirada. Toda insônia, você vai dormir para a glória de Deus, o sono dos justos. Que haja descanso no teu sono. Que a tua cama seja afofada por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, cesse agora toda dor nas pernas, toda dor nos pés para andar, para caminhar, tudo que tem impedido a tua caminhada perfeita, cesse agora, em nome de Jesus. Todo problema gástrico, pare agora. Problemas de intestinos, eu repreendo em nome de Jesus. Oh, problemas de intestinos presos, em nome de Jesus. Que intestinos voltem a funcionar esta noite, para a glória de Deus. Que haja normalidade, Senhor. Eu repreendo todo estado de hemorroidas, Pai. Toda vergonha dos teus filhos, Senhor. Todo impedimento, Senhor. Todo constrangimento caia por terra, Senhor. Oh, Deus, cólicas menstruais, saiam. Todos os nódulos, Senhor. Tudo aquilo que impede, Senhor, a trajetória do ar no nosso corpo, do sangue perfeitamente. Oh, que haja normalidade dos índices do sangue, em nome de Jesus. Eu repreendo a hipertensão, em nome de Jesus. Haja agora normalização da pressão arterial. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo problema cardíaco cesse agora. Haja agora cura no teu corpo. Oh, meu amado, da planta dos teus pés até a alto da tua cabeça. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe o alívio no teu corpo. Em nome de Jesus. Recebe alívio no teu corpo. Em nome de Jesus. Recebe alívio no teu corpo, em nome de Jesus. Eu declaro estes dias que faltam para este parto perfeitamente, Senhor, vividos. Oh Deus, toda dor cesse agora em nome de Jesus. Todo mal-estar, todo desconforto, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem tirado a alegria da tua filha. Em nome de Jesus. Eu declaro a perfeição neste corpo, a perfeição neste útero, a perfeição desta criança, Senhor, a perfeição na hora deste parto, Jesus. Agora há descanso, há sossego para a glória do teu nome, Senhor. Igreja, declara bem-estar no teu corpo. Declara, pula aí no teu lugar. Faz a tua perna se mexer. Saltita. Se você não levantar os braços, levanta o braço para a glória de Deus.
Não seja envergonhado por uma mentira que Jesus já levou na cruz do Calvário. Não seja envergonhado. Declara que pelas chagas de Cristo você está sarado. Põe a mão aí nos teus ouvidos e diga: que eu ouça, que eu ouça. Se você está ficando sem visão, que eu veja melhor, em nome de Jesus. Põe a mão aí, que eu fale bem, em nome de Jesus. Que eu respire bem, em nome de Jesus. Oh, põe a mão nos teus ombros. Declara cura nas articulações. Articulações perfeitas. Bata em retirada todo o reumatismo, toda artrite, tudo aquilo que tem te emperrado, em nome de Jesus. Você é sarado. Jesus levou. Ele levou. Declara você sarado. Mulheres, mamas perfeitas para a glória do Senhor. Toda displasia mamária eu repreendo em nome de Jesus. Todo nódulo no seio cai agora por terra em nome de Jesus. Oh Deus, problemas hormonais, problemas no útero, nos ovários, ovários policísticos estão repreendidos em nome de Jesus. Oh, toda impotência, Deus, impotência, doença deste século eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, esterilidade cai por terra hoje em nome de Jesus. Perfeição no físico e na alma, Senhor, assim como é perfeito o nosso espírito. Para a glória de Deus, eu mando uma palavra para quem ficou doente em casa, para quem está no hospital, no leito de dor, para os internautas que estavam aflitos, adoentados, enfermos, sejam curados pelas chagas de Cristo. Uma palavra para o Juliano Mazeto, que hoje teve infarto e fez um cateterismo. Seja curado, seja assistido pelos anjos do Senhor. Todos os nossos queridos, onde quer que estejam, recebam alívio. Mandamos uma palavra de cura, e esta palavra não voltará vazia. Em nome de Jesus, você diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga: pelas chagas de Cristo eu já estou sarado. Amém. Podem sentar. Muito bem, nós temos muita oração ainda. Eles vão ter que correr, quem está faltando. Vamos receber. Ficaram na fogueira os finalistas. Muito bem. Mas Deus é soberano, Ele vai nos ajudar. Amém? Nós vamos receber agora o próximo casal. Vocês viram que hoje está bonito, né? Cadê o seu marido? Vai encerrar o culto comigo, em nome de Jesus, o Bispo Rai. O pastor Bill e a pastora Jaqueline virão aqui para o próximo motivo de oração. Agarre-se à palavra, que eu sei que eles vão correr. Amém? Amém. Boa noite, igreja abençoada. Glória a Deus. Nós estávamos dividindo os temas e eu fiquei pensando, nós vamos orar agora por causas na justiça. E eu gostaria de convidar você para orar com esta mesma intensidade que você orou por doenças e enfermidades. A bispa até citou este primeiro versículo, por favor, Celso, que está em Lucas 1,37, na abertura do culto, na oração, e diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E os intercessores sabem bem do que eu estou falando, que nós temos uma lista ali naquele caderno, por causas na justiça, e que nós vemos ela andar lentamente. Eu não recebo mais isso. Eu não recebo. Nós temos visto que causa na justiça é uma área muito complicada aos nossos olhos. Parece que oramos, o tempo vai passando, nós nos acostumamos, né, com os trâmites das leis, ou melhor, até com a lentidão das leis, né, humanas. Vamos seguindo com a nossa vida. Uma vez lá, sabe Deus quando vem a resposta, a gente, amém. Eu não recebo mais isso para esta igreja. Não é assim que um crente, uma pessoa que crê, deve agir. Nós acabamos de ler o versículo de Lucas 1,37, que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Esta é uma promessa do Senhor, justiça para um eleito de Deus. Nós temos que acabar, abençoados, com este paradigma que se instalou-se na mente dos crentes. Mais ou menos assim, que a lei é demorada,
que os advogados buscam os seus próprios interesses, que é sempre um toma lá, dá cá, que se não tiver dinheiro por fora, a coisa não anda, que se o juiz não for subornado, ele não vai julgar retamente a causa. Eu declaro em nome de Jesus que este pensamento caiu por terra hoje nesta igreja. Vamos ler Isaías 10, 1, 2 para afirmar o que eu estou falando. Diz assim: ai daqueles que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Coloque a tua causa neste versículo. Ai daquele que não julgar corretamente a causa de um filho de Deus. Ai daquele que, colocado para defender um eleito de Deus, não o fizer dignamente. Ai daquele, amado, vamos usar uma palavra bem no popular, que pisar na bola para um eleito de Deus. E a tua causa fica enrolando, enrolando, enrolando. Ai desse que estiver na direção desta causa. E ainda que tenha um juiz daquele, sabe assim, considerado, ele é o poderoso, ele é duro, ele é difícil. A palavra de Deus diz em Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus pode inclinar qualquer coração duro. Não importa quem está lá julgando, quem está advogando. É Deus que inclina o coração para que os eleitos de Deus sejam beneficiados. Em Salmo 7,11 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se nós, que somos humanos, ficamos indignados, imagine Deus, o autor da justiça, como ele não olha as situações injustas que estão ali à nossa volta. Nesta noite abençoada, nós vamos colocar sim a nossa fé em ação para parar com esse tipo de acusação. Que não venha causa, não importa, demora 10 anos mesmo para ser julgado, é normal. Não é normal para um filho de Deus. Não é normal. Nós vamos parar com isso nesta noite. Hoje vai sair processos das gavetas. Você crê nisso? Tudo aquilo que está emperrando vai sair das gavetas hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai parar hoje essas indas e vindas. Vai parar. Em nome de Jesus vai parar. Chega dessa história que o juiz dá ganho de causa, aí o outro lado recorre e começa tudo de novo. Eu não recebo mais isso. Quando o juiz decretar, tá ganho, você vai tomar posse e é teu direito. Você vai sair daquela sala tomando posse daquilo que é teu direito. Não recebo mais, vai e volta, e vai mais um ano. Vai e volta, vai mais um ano. Eu não recebo mais isso para o Filho de Deus. Eu declaro que aquela lista naquele caderno, e todos que estão aqui hoje, amados, todos os internautas que estão ali conosco, vai ter ganho de causa. Porque se é teu direito, amado, o sobrenatural vai se mover. Chega, hoje é dia da nossa vitória. Você recebe isso? O nosso Deus está acima de tudo e de todos. Ainda que nessa terra, de certa forma, nós dependamos de advogados, o nosso Deus é o que advoga nossas causas. Ainda que seja preciso um juiz decretar, nós lemos agora, o nosso juiz é o próprio Deus. Ele é por nós. Repita comigo, quem será contra nós? Quem será contra nós, abençoados? Se coloque de pé. Vamos orar, vamos levantar um clamor com a mesma intensidade que você orou por doenças e enfermidades. Você vai declarar hoje que basta essa continuidade, esses anos que se repetem e não sai nada do lugar. Hoje vai sair do lugar em nome de Jesus. Amém. Boa noite, abençoados. Eu só quero dizer uma coisa. Eu sei que aqui no nosso meio, no nosso ministério, nós temos advogados, advogadas, e nós estaremos orando nesta noite também por você, porque você, nas mãos do Senhor, pode muitas coisas. Você pode se beneficiar de todas essas causas que você carrega nas mãos, seja de eleitos, seja de ímpios, mas você é um beneficiado. Mas você não pode dormir no ponto, você não pode ficar parado. Eu vou orar para que a sua mente seja ativada com a mente de Cristo, e que você vá em frente, e que você siga. Você que é internauta, está nos vendo, eu sei que tem advogados, tem juízes que assistem a nós, a este culto. Eu sei que você também irá em frente. Não existem impossíveis para que você caminhe. Amém? Você crê nisso? Você que tem uma causa na justiça, você que tem um processo que está ali engavetado, creia que esta noite já está tendo manifestação e resolução.
Você que ainda está trabalhando, você que está estudando e você que acha que é injustiçado por algum irmão. Eu conversei com um irmão, com uma outra irmã esses últimos dias e eles falaram: é difícil andar para frente, é difícil caminhar porque há muita injustiça, as pessoas são injustas contra nós. E é verdade, eu já passei por isso, eu já vivi isso, mas eu creio num Deus que é soberano, que está sobre a injustiça e que é justo para nós. Feche seus olhos, vamos orar com intensidade. Agarre-se nesse poder que Deus te deu. Senhor Deus e Pai, Deus bendito e amoroso, ó Deus, nós oramos agora, Senhor, por todo e qualquer juiz, Senhor, ó Deus querido, que faz parte desse ministério, Senhor, todo e qualquer advogado, ó Deus, que conhece as leis, que conhece, Senhor, as leis nacionais, as leis do mundo, Senhor, as leis que os homens inventaram, ó Deus querido, mas estas leis, Senhor, ó Deus querido, têm vindo às vezes para prejudicar, Senhor, os eleitos do teu povo, Senhor, ó Deus, por isso agora, Senhor, eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida desses advogados, desses homens que são sábios, Senhor, ó Deus querido, que eles tenham a mente de Cristo ativada, que eles caminhem numa direção que é a tua direção, ó Pai querido, ó Jesus, que eles entendam, Senhor, ó, que há, além da lei humana, há uma promessa de Deus para as nossas causas, para as nossas vidas, ó Senhor, nós declaramos homens sábios e mulheres sábios nesse ministério, ó Jesus, declaramos que esses processos judiciais, todo esse processo que tem vindo às nossas vidas, Senhor, ó Deus querido, nós declaramos que aquilo que veio contrário a nós, Senhor, já caiu por terra, já bateu em retirada, isso não tem poder sobre as nossas vidas, ó, todo o processo que o governo tenha lançado contra as nossas vidas, que pagamentos, de injustiças, isso já caiu por terra, nós somos vencedores em todas as coisas, ó, nós não recebemos nenhum tipo de processo que está engavetado, há anos estão lá, colocado debaixo de pilhas e mais pilhas, e virá a luz nesta noite, porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, já nos justificou, já nos transformou em justos, nós somos justos perante Deus, nós somos justificados pelo Jesus que foi a cruz do Calvário. Por isso, por esta justiça que foi impetrada na nossa vida, por esta justiça é que nós seremos em todas as coisas vencedores. Por esta justiça nós não seremos injustiçados. Por esta justiça que o Senhor nos deu, nós veremos a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Todo e qualquer processo judicial já caiu por terra, e todo aquele que vai nos beneficiar, vai vir à luz. Nós veremos os testemunhos da tua igreja, dos teus eleitos, vindo à luz, seja separação, seja divórcios emperrados, sejam processos administrativos, Senhor, seja qual for a causa, ó Deus querido, seja aquela devolução do imposto de renda que não vem, ó Deus, seja processo trabalhista, Senhor, ó Deus querido, nós recebemos aquilo que é nosso direito, tomamos posse nesta noite, Senhor, ó Deus, nós cremos, Senhor, que assim será, Senhor, assim se fará, Deus querido, porque nenhum impossível há para ti, Senhor, e ninguém há que possa se levantar contra os justos de Deus. Assim seja, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba na tua vida um milagre. Receba este processo realmente vindo à luz e fazendo jus na sua vida. Amém. Eu queria chamar o próximo casal, que é o diácono Beto e a diaconisa Bárbara, para que deem continuidade nestas orações. Não perca, não vá embora, espere mais um tempo, você será beneficiado. Glória a Deus, igreja. Tenho certeza que todos estão com um pique, porque é o Senhor que coloca a força em nós. E eu creio, você está com uma boa expectativa, não está? Em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta. Você está com uma expectativa em quê? É no emprego que você fez uma entrevista hoje? É num gerente de banco que te negou um empréstimo? Você respondeu certo. Você está com uma expectativa boa em Deus. Deus quer a tua expectativa totalmente nele. Dependência total nele. Eu creio, amados,
que Deus honra aqueles que o honram. Quero que você saiba, internauta, amados irmãos, todos nós somos integrantes da igreja a qual Jesus Cristo virá buscar, sem mancha, sem mácula, sem rugas. Todos nós com um chamado em comum. Nós temos um chamado em comum. Viver a nova dispensação, a graça de Deus. E isso, irmão, significa viver puramente por fé. Só por fé. Deus se agrada de quem vive por fé. Deus é bom e tem nos dado o privilégio de conhecer os mistérios que estavam ocultos. Revelações suficientes, irmãos, para que hoje você saiba qual é a sua posição em Cristo Jesus. Portanto, abra-se para o que Deus preparou para você nesta noite. Ative a sua mente de Cristo. Toda lógica humana, rechaça agora, ativa, é Deus quem vai fazer, em nome de Jesus. Não é o seu saber, não é a tua lógica humana, não é o teu jeito que vai efetuar. A palavra de Deus diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é poder na tua vida. Esse é um momento separado por Deus para os íntimos. Se sinta íntimo. Eu tenho intimidade com a minha esposa. Se sinta íntimo de Deus. Deus te deu essa condição. Esqueça todas as péssimas notícias que o mundo lhe fez conhecer hoje. Eu tenho certeza que você ouviu alguma notícia má nesse dia. Esqueça isso. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Deus te separou. Ele é soberano. Agora é hora de clamar, orar, interceder. E isso com todo o discernimento espiritual. Afinal de contas, esse púlpito, esse altar, tem lhe dado conhecimento para isso. Apoiado somente na verdade. Você crê que as trevas têm poder sobre a luz? Quem é que tem poder? A luz. A mentira pode prevalecer sobre a verdade? Então, a minha esposa, essa abençoada mulher que Deus me deu de presente, ela vai agora nos ler alguns versículos que vai respaldar a nossa oração. Se atente à palavra. E nós vamos orar daqui a pouco em nome de Jesus. A prosperidade é teu direito. Glória a Deus. Boa noite, amados. É um privilégio estar no altar do Senhor, neste altar santo, porque foi daqui que jorrou um dia uma palavra que transformou as nossas vidas. Eu creio que o que Deus está fazendo aqui nesta noite mudará a história das nossas vidas. Você crê? Amém. Vamos ler o que diz em Salmos 34, 8 e 10. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não lhes faltará nada, meu irmão. É Deus quem está dizendo nesta noite. Você não terá falta de nada. O nosso Deus é um Deus de abundância. Talvez alguém neste momento possa estar dizendo, mas eu estou vivendo um momento de falta. Talvez você esteja vendo na sua vida uma situação contrária à promessa de Deus. Então vamos ler o que diz Filipenses 4,19. E o meu Deus, você crê nisso? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, meu irmão. Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, cada uma das nossas necessidades. Você está tomando posse dessa palavra? Está misturando com fé? Amém. Só que a palavra de Deus não para por aí. Deus não vai apenas suprir. Deus tem muito mais para as nossas vidas. O seu plano de amor, ele é superior. A maior alegria de Deus é ver os seus filhos desfrutando do melhor desta terra. O melhor desta terra está preparado para nós, meu irmão. Tome posse disso nessa noite. Em nome de Jesus. Antes, o Senhor quer que nós alinhemos as nossas vidas à sua vontade. Você sabe, a vontade do Senhor é boa,
é agradável e é perfeita. Vamos abrir em Gênesis, vamos ver o que está escrito. Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Imagine, irmãos, imaginem Isaque, a aflição que estava o nosso irmão Isaque, por causa da fome naquele lugar. Talvez muitos de nós aqui nesta noite também estejam com o coração aflito. O Senhor sabe. O Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele sabe o que vai aí no teu coração. Talvez você precise de uma solução imediata. Vamos continuar. Vamos para o versículo 3. Habita nela, diz o Senhor, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei estas terras que confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. O Senhor não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus estava ordenando a Isaque que não recorresse a jeitinhos do mundo. O Egito é o mundo. O que o Senhor quer, na verdade, o que Ele queria naquela época é que Isaque se alinhasse à vontade do Senhor e que seguisse, ouvisse a direção do Pai. Assim, ele veria o milagre acontecer. Irmãos, muitas vezes, no meio das dificuldades, os nossos olhos parecem que perdem o foco. Eu já passei por isso. Parece que se nós não dermos um jeitinho, nada acontecerá. Mas Deus nos trouxe nesta noite para nos abrir os olhos e nos mostrar que é do jeito dEle. Que é do jeito dEle, não do nosso. Que desta forma a bênção financeira se manifestará nas nossas vidas. Importa, meus irmãos amados, que os nossos pensamentos estejam alinhados com a vontade do Senhor. Deus trouxe, Deus já te ensinou sobre família, você já intercedeu pela sua família, os casais, os jovens. Mas como disse a bispa ontem, 75% dos casamentos são desfeitos, das famílias são esboroadas por causa da área financeira. Deus te trouxe nesta noite para lhe dizer que o plano dele é superior. Vamos ler Deuteronômio 28, 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Receba, meu irmão, para dar chuva à terra no seu tempo. No seu tempo. É no tempo dele. É no tempo dele. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes. Você consegue ver isso por fé? Porém, tu não tomarás emprestado. Qual é a tua situação hoje, meu irmão? Olhe com os olhos da fé. Veja o que diz a palavra. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Você crê? Você crê que o Senhor lhe porá por cabeça? Que você estará por cima e não por baixo? Você crê que Ele abençoará a obra das tuas mãos? Tuas mãos são prósperas, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a 2ª Crônica 1:7. Amém. Eu leio aqui. 2ª Crônicas 1:7 diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Feche os seus olhos, meu irmão. Deus está falando nesta noite. O que você quer? O que você quer, meu filhinho? O que é que você tem pedido?
Deus sonda os corações. O coração de Deus está aberto a ouvir o nosso clamor, mas Deus quer ouvir. É importante que você fale com Deus. Aleluia. Pede o que queres. Diácono Beto vai nos dirigir nesta oração, mas eu quero que você se derrame na presença do Senhor. Coloque diante dele aquilo que muitas vezes você tem vergonha de falar a um amigo. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que se nós crêssemos hoje, obras maiores nós faríamos. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Deus está te dando autoridade para hoje, no nome dele, fazer obras maiores. Um dia, pelo poder da palavra, Deus falou: haja luz. E houve luz. Você está precisando de recurso financeiro agora? Você crê, você mistura com fé, você é dependente de Deus ao ponto de dizer: haja provisão financeira. Abra a tua boca, é através do falar, é através de confessar aquilo que tu tens aprendido deste altar. Saca do bom tesouro agora e abre a tua boca para Deus. Amanhã tu vai ver os milagres se manifestar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor bondoso, nós estamos recorrendo ao Deus único e soberano de nossas vidas, Pai. Nós queremos te pedir, Pai. Ó Deus, Tu és um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus, Pai, que manifesta a Tua boa vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja, Pai, a igreja que o Senhor vem buscar, sem mácula, sem ruga, Pai, possa receber, Pai, amanhã, Senhor, agora, Pai, a manifestação do milagre financeiro, Pai. O Teu povo precisa brilhar na face da terra, Pai. Nós cremos, Tu és o Deus do ouro e da prata, Pai. Tu és o dono de todas as coisas. Tu criaste todas as coisas, Pai. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, atende, Pai, o clamor do Teu povo, Pai. Nós precisamos ser o diferencial nesta terra, Jesus. Senhor, nós não estamos dependendo de homens, Pai. Nós estamos clamando ao Deus vivo, Senhor, ao Deus que pode todas as coisas, Senhor. Andararaia, soia, mandararaia. Eu creio, Pai, que Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus da Bíblia, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. A verdade, Senhor, prevalece sobre a mentira, Senhor. Satanás não pode acuar o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que haja liberdade, Pai, no meio do Teu povo. Que haja abundância financeira, Pai. Multiplicação, Senhor. Existe aqui um povo fiel, Pai. Um povo que entende, Pai, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós declaramos, Pai, que a chuva de bênção, Senhor, se manifestará abundantemente nesses dias, Pai. O Teu povo verá, Pai, o Deus a que nós cremos e servimos nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós recebemos, Pai, no coração, Pai. Misturamos com fé, Jesus, porque nós cremos única e exclusivamente na Tua palavra, Pai. Dependemos de Ti, Senhor. Manifesta o Teu milagre, Pai. Recebemos, chamamos à existência coisas que ainda não existem como se já existissem, Pai. Feche os olhos e veja a montanha de dinheiro chegando na tua conta bancária. Feche seus olhos, creia, creia, não olhe para a lógica humana. Deus vai fazer, em nome de Jesus, que assim seja, porque assim diz o Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Oh Deus, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar todos os casais que oraram. O Bispo Rai vai encerrar o nosso culto. Foi um banquete, está sendo, amém? E Deus mostra o que Ele já fez nesse ministério.
porque a minha emoção é de lembrar como cada um deles chegou aqui. E hoje tem muito para dar, só quem recebeu pode dar. Então, louvado seja Deus pelo conhecimento deste altar e pelos muitos milagres que nós todos já vimos nas nossas vidas, na vida da igreja. Desculpem termos avançado um pouquinho a hora, mas uma vez por mês vale a pena isso é para você aprender a fazer isso todo dia na sua casa, não é? E eu agradeço publicamente a esse corpo ministerial, parte dele que está aqui representada hoje, que tem enriquecido o nosso ministério de forma tal que eu me surpreendo a cada vez que o Senhor nos dirige a repartir o altar com eles. E eu sei que foi uma bênção na sua vida e continuará a ser, porque Deus nos recompensará a todos. Porque um dia eu ouvi Deus acima de mim, o eis-me aqui de cada um desses homens e destas mulheres. Eu, com muita paz, pureza no coração, reparto hoje com meu marido o altar com esses casais, dizendo que são exemplos para as ovelhas de Jesus. Graças a Deus que temos bons exemplos neste ministério. Amém. Você aguenta orar mais um pouquinho? Amém. Então vamos encerrar a nossa noite. E só para lembrar, a palavra diz que muito pode a oração do justo, né? Nós estamos aqui numa congregação que já foi justificada pelo sangue do Cordeiro. Estamos aqui em intimidade no Senhor, em intimidade entre justos. Portanto, a sua oração tem poder. Amém? Então aquilo que você já orou nesta noite, você amado internauta, creia, tome posse, porque o milagre chegará. Amém? O teu pedido, o nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele não faz acepção entre os seus, e Ele vai se manifestar na sua vida, em forma de milagres, de prodígios e de maravilhas. Creia, você pode e Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e pensa. E eu queria dividir com a amada Igreja do Senhor alguns momentos de desconforto que vieram à minha vida nesses últimos dias, né? Ele está ligado com o nosso ministério, com a nossa atuação, com o nosso evangelismo, né? O inimigo, logicamente que ele não está em nada satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo, porque as bênçãos estão aí, nós temos visto através de internet, de televisão, de rádio, e o inimigo quer de toda forma parar essa situação. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é maior do que tudo isso, amém? E que a palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então, eu peço à amada igreja agora que juntamente conosco, né, com parte do corpo ministerial que aqui está representando a totalidade do nosso corpo ministerial, que nós realmente lancemos sobre o Senhor toda essa nossa ansiedade. Nós estamos num momento assim de decisão, num momento grandioso, o nosso ministério está crescendo, essa palavra está correndo, e como eu disse, o inimigo quer parar a todo custo, mas ele não pode. Ele é o desempregado do céu, e aquelas pessoas que estão a serviço dele, eu declaro que já caíram por terra, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esse momento em que nós podemos mais uma vez falar contigo, abrir o nosso coração, Jesus, usar os nossos dotes vocais, falar com um Deus que ouve os nossos pedidos, as nossas petições, e um Deus que se apressa, Jesus, para realizar, para atender os nossos pedidos. Por isso agora, Jesus, nós oramos por essa congregação, oramos pela nossa igreja, Jesus, pelo nosso ministério, pela Cristo Vive de São Paulo, ó Deus. Colocamos em Ti, Jesus, a nossa programação de evangelismo, através da internet, através da televisão e através da rádio. E nós declaramos, ó Deus, que se o inimigo veio por um caminho, ele já fugiu por 7 caminhos.
Ó Deus, nós cremos em Ti, e Tu és maior do que o mundo, Jesus. E aquelas pessoas que estão a serviço do maligno, a serviço do nosso adversário, nós declaramos que já caíram por terra, em nome de Jesus, contra nós, contra as nossas vidas, contra a Tua obra, Jesus. Não vale nenhum encantamento, ó Pai. Nós cremos em Ti, Tu és poderoso, Tu és superior, Jesus, a tudo aquilo que tenta se levantar contra o nosso ministério, para impedir que essa palavra da graça de Deus corra e alcance aqueles que devam ser alcançados. Por isso, ó Deus, nós declaramos a vitória, Jesus. Nós aguardamos, nós já testemunhamos, Jesus, a vitória. Nós não aceitamos, ó Pai, nada, Jesus, que se oponha à Tua maravilhosa graça. Nós cremos, ó Deus, que Tu és superior a tudo, Jesus, e a todos, e que tudo aquilo, ó Pai, que tenta se levantar contra a Tua palavra, já caiu por terra, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós saímos desse santuário, Jesus, com o nosso coração repleto de alegria. Eu faço coro, Jesus, com aquilo que disse a Bispa Solange. É um prazer, Jesus, muito grandioso. Foi um banquete esta noite, ó Pai. Nós temos pessoas tão abençoadas, ó Deus, que nós vimos chegar a esse ministério. E nós vimos, ó Pai, a Tua mão poderosa levá-lo, Jesus, a patamares grandiosos. E nós hoje podemos usufruir, Jesus, daquilo que Tu fizeste na vida dos nossos amados irmãos, que juntamente conosco participaram desta noite de oração e confissão. E nós Te louvamos, ó Deus, porque somos todos, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Por isso nós nos despedimos, ó Deus, declarando que a graça, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem, que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Boa noite a todos. Se você puder, antes de ir embora, dar um abraço nos nossos queridos, amados pastores, presbíteros que estão aqui, diáconos, diga muito obrigado. Aprenda a ser grato a Deus, a dar honra a quem merece honra. Eu só tenho a agradecer. Obrigado por você ter ficado, ter vindo, os internautas estarem conosco até agora. Esse CD de hoje está disponível na livraria e também vai estar disponível na internet no nosso Video Center. E despeça de alguém que está aí do seu lado, as pessoas que você encontrar, dizendo: olhem, é obra tal, receba uma obra tal na tua vida. Se contada vão duvidar, mas Deus já fez. Boa noite, boa noite.